Oi, hoje é a resenha do conto Uma Agulha para o Diabo, escrito por Ruth Rendell, aqui na sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. O diabo acha ocupação para as mãos dos ociosos, como a senhora Gibson costumava dizer para a filha. E Alice descobrira que, no seu caso, o diabo, ou suas próprias compulsões interiores misteriosas, a induziam à violência. Assim começa Uma Agulha para o Diabo, escrito por Ruth Rendell, que conta a história de Alice, uma garota que, como dá para perceber, tinha uma certa, digamos, violência encruada no seu ser. Ela era do tipo que batia nas pessoas, nas coleguinhas, crianças pequenas como ela, quando se sentia um pouco contrariada. Aliás, numa certa oportunidade, ela até ameaçou um pouco a mãe. Olha só que coisa meio esquisita. E exatamente a senhora Gibson sempre teve receios do que a filha poderia ser no futuro. Ela sabe o que criou, né? E realmente é por aí que a história vai andar. Como é que a Alice vai ser quando ela ficar mais madura? Será que ela vai conseguir se controlar? Ou aquilo tudo vai explodir? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui. Minha avaliação do texto. Com certeza a gente pode fazer uma comparação desse conto com alguns outros que a gente já viu aqui na coletânea da Ruth Rendell. Principalmente nos últimos, que meio que está apresentando uma certa tendência diferente dos primeiros aqui desse livro. Anteriormente, a gente percebia que havia uma grande exposição a respeito dos personagens protagonistas da história. A gente ia conhecendo como eles se comportavam, suas inclinações, seus desejos, e depois o que não bicava entre eles. E daí, claro, resultava a situação fatal ao final das histórias. Sempre naquelas, né? Alguém vai morrer aqui, com certeza. Então, essa base anterior foi trocada nos últimos contos, mais ou menos, por uma situação onde, a princípio, já é exposto uma situação tensa, algo que remete a uma certa violência, logo que imediata. Por exemplo, vimos há pouco, na semana passada, a história lá daquele garoto que gostava de fazer venenos, né? Ele colhia plantas que eram potencialmente perigosas e conseguia fazer um substrato daquilo, né? Um xarope super denso que era realmente um veneno de fato. Depois a gente percebia que a história inicial, aquele mote perigoso, era meio que esvaziado, depois a gente ia quase esquecendo daquilo, vendo justamente o cotidiano do protagonista da vez. Bom, é o que acontece aqui também na história de Alice. Como vocês viram, a apresentação já deixa bem claro que ela é um ser muito do perigoso, ela tem a tendência à violência e ela sabe que não consegue controlar lá muito bem. Mas vai acontecer a mesma coisa aqui nessa história. Teremos esse mote inicial e depois a história vai começar a ficar bem tranquila, parece que o problema está resolvido até. Na verdade, e é um pequeno spoiler que eu posso dar para vocês, a Alice acha uma maneira de extravasar aquela violência, fazendo coisas que precisam de muita habilidade manual, ou seja, ela fica ocupada com uma tarefa repetitiva e aí, claro, a cabeça não fica com ideias perigosas, justamente, né, a tentação do diabo ali no seu ouvido. Pois bem, é justamente quando ela entra nessa fase dela ter o controle da periculosidade que ela possa ter para com os outros, né, justamente que a história cai numa certa rotina, a gente vai meio que esquecendo qual era o perigo mesmo que foi apresentado lá no começo, a gente já esqueceu. Depois, mais pra frente na história, é que aí sim a gente percebe, que também é um texto um pouquinho mais longo, cerca de 20 páginas, a gente vai percebendo que aí sim vai retomando alguma situação que pode descambar realmente para o perigo para os outros que a Alice possa cometer. Pois enfim, a protagonista aqui da história, ela consegue ser feliz, ela consegue casar, ela consegue ser uma pessoa normal, uma mulher normal naquela sociedade. Isso porque ela acabou se tornando uma enfermeira e ela acabou gostando de um dos seus pacientes. Olha só que coisa curiosa. Acabaram casando de uma maneira até bem rápida. Em 3 meses já estavam casados. Só que, aí já não posso mais começar a entrar em detalhes, mas eu posso dizer que a rotina doméstica começou a atrapalhar
aquele casalzinho que parecia até perfeito. Eles se combinavam bastante, pelo menos naquela afetuosidade inicial de todo o casamento, né? Mas sim, as coisas vão esfriando. Bom, quando tudo começa a cair na rotina, começa a ter os primeiros atritos, aí que aquela coisa tendenciosa da Alice começa a aflorar de novo. Ou seja, vamos combinar que essa história aqui, ela tem um início bastante instigante, promete, ela esfria um pouco, depois ela começa a retomar numa situação que a gente percebe, sim, a coisa vai descambar para a violência de fato, não vai ter como ser refreada. Só que não é isso que acontece. Tem uma pegadinha da escritora no desfecho aqui dessa história. Quando você vê, peraí, não aconteceu nada do que a gente esperava, cadê aquela explosão de violência que certamente deveria acontecer, mas por que não acontece? Por causa do estilo dela, ou mais especificamente, né, um outro estilo da autora. Como eu disse, ela trocou das primeiras histórias para agora. Agora, uma coisa interessante também é que aparece um casal a mais aqui nessa história, justamente uma amiga que ajudou a Alice, chamada Pamela, a fazer uma atividade manual que faz com que ela consiga esquecer daquelas coisas que ela pensava antes. Bem bacana, não vou dizer, quando você vai acompanhando a história, você vai percebendo como é interessante essa coisa manual que ela começa a fazer. Bom, tem um certo a ver com o título aqui da história. Talvez algumas pessoas possam até matar a charada. Aliás, vendo a capa do livro você já percebe isso. Enfim, vamos ver. O que vale é que esta amiga dela acabou tendo um noivo, e esse noivo é um personagem interessante, porque ele também é um escritor de histórias de mistério, de suspense. E olha só que curioso, ele começa a conversar com a Alice, né, que tinha aquelas tendências perigosas de ser violenta, né, justamente novas ideias que ele tem para poder fazer uma nova história de suspense. Ou seja, fazer o que a escritora aqui, a Ruth Rendell, está fazendo para a gente, né? Criar uma maneira inusitada de acontecer alguma coisa fatal ao final das histórias. Literalmente, esse personagem diz isso aqui no texto, né? Eu preciso bolar coisas interessantes para o desfecho das minhas histórias serem atrativas para os leitores. E eles ficam de papo. Este personagem aí, agora não me lembro o nome dele, mas a Alice. Claro que a amiga dela, a Pamela, e o marido da Alice, o Rupert, não gostam muito desse papo, que é meio coisa meio macabra, né? Mas enfim, o que vale é que esse personagem aparece num certo momento, depois ele some e volta a aparecer lá no final numa situação bastante pertinente para o desfecho aqui dessa história. Uma história, de novo, que tem um final meio aberto, você talvez não consiga sacar o que aconteceu. Quer dizer, é mais explícito do que naquela outra história que a gente viu lá do garoto, como eu disse, que queria fazer venenos em sua própria casa. Lá realmente a história não é explicitada pela autora, a gente não sabe qual é o final, a gente tem que deduzir. Aqui também é o mesmo princípio, só que esse personagem do escritor detetivesco, ele consegue meio que traduzir sim, o desfecho correto. O que também vale dizer, alguns leitores podem não gostar disso, talvez eles preferissem deduzir também o que aconteceu aqui na situação final deste conto. Ah, e outra coisa também, eu comentei isso na história passada e também vale para essa. Há uma certa situação de obsessão muito forte aqui para com os personagens. Não é só um não, ou seja, não é só o protagonista. Temos outras obsessões aqui presente nesse conto. Enfim, é um conto que tem os seus altos e baixos também naquela boa gangorra que muitas vezes as histórias da escritora caem. Portanto, para Uma Agulha para o Diabo de Ruth Rendell, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Se não enrolasse um pouquinho ali no miolo da história, seria uma ótima história. Bom, e agora já caminhamos para as 3 últimas histórias aqui desta coletânea. E vamos ficar naquela expectativa de muitos livros de contos, né? Boas histórias no começo da coletânea, um miolo às vezes mais ou menos, aí depende muito do gosto dos leitores. E depois, ao final, também retoma aquela quantidade de boas histórias em sequências. Vamos ver se a trinca final tá bacana também. Bom, mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado resenhas de outras coletâneas aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!